O histórico da corrupção no Brasil é secular, é centenário e também o enfrentamento vai ser um esforço de gerações. Eu acho que o primeiro passo que as empresas precisam tomar é garantir que os programas de integridade que foram tão divulgados nesses últimos anos sejam de fato implementados. E esse reforço cultural anticorrupção, ele só vai ser verdadeiro se ele envolver todos os colaboradores da empresa, desde a diretoria, desde o conselho de administração das empresas até o analista recém-contratado. Ele precisa saber e viver essa cultura anticorrupção para que ele saiba o que é esperado da ação dele dentro do mercado e, eventualmente, até ter condições de levantar preocupações se ele identificar uma violação a esses compromissos anticorrupção. As diferentes empresas deram atenções diferentes para a implementação do programa de compliance. Algumas levaram mais a sério e conseguiram conectar a implementação e a operação de uma forma eficiente, e algumas não concentraram recursos suficientes para a implementação e algumas delas até implementaram programas que não se tornaram efetivos. Então, para que o ambiente se complete em termos de efetividade dos programas, é importante que as empresas, de novo, renovem os seus programas, atualizem os seus programas e que elas se concentrem na operação do seu programa. Eu acho que, também falando um pouco de Lava Jato e da lei anticorrupção, eles trouxeram também uma nova percepção de risco que antes não era muito clara para os executivos. O executivo, ele é acostumado a tomar risco, né? Quanto mais alto na organização ele está, maiores são os riscos que ele tem que tomar. E muitas vezes o executivo acha que consegue administrar alguns tipos de risco. Porque ele tem que, muitas vezes, tomar um risco de uma variação cambial, ele tem que tomar um risco de um fornecedor deixar de performar, ou ele tem que mesmo tomar um risco de ele não conseguir desenvolver uma tecnologia que ele prometeu para o seu cliente. Mas esse tipo de risco com relação à postura ética e à postura de integridade do mercado é um tipo de risco que ele não pode necessariamente tomar. A sociedade, ela tem que cobrar cada vez mais as empresas um comportamento ético através de o que vem fazendo também na política, né? Eu acho que tem que ter uma demanda com relação ao seu congressista, tem que exigir que existam leis mais adequadas para também o setor privado, sem dúvida nenhuma. E que a sociedade continue vigilante, né? Hoje a sociedade sempre teve conhecimento da corrupção, mas sempre tratou a corrupção como um mal necessário, ou como algo que é irreversível, porque existe há centenas de anos. E essa mudança rápida, essa mensagem muito rápida também é importante para que a sociedade continue vigilante, continue observando, né, a operação desses diversos agentes, né, dos agentes públicos, dos agentes que combatem a corrupção, dos agentes que operam o Estado, e que a sociedade como um todo, incluindo agentes públicos, sociedade, imprensa, sociedade civil como um todo, continuem vigilantes e atentas ao que está acontecendo, e que esse movimento de 3 ou 4 anos não morra por aqui, que ele perdure por várias décadas e talvez até eternamente. Em outra esfera, é importante também que os governos abram suas bases de dados para a sociedade civil. Muito das informações do governo ainda é fechado. O Cadastro Nacional de Empresas, que é uma base de dados do Estado que controla informações corporativas, por exemplo, é fechada. A Receita Federal ela vem tomando alguns passos importantes nesse sentido, mas ainda há muito a melhorar. Então é importante que o país persista nesse caminho, que possa limpar a sua imagem ruim, deixada pela atuação corrupta das empresas, e privilegiar esse caminho de projetar a imagem de um país com um compromisso sério no combate à corrupção. Que esses programas de integridade,
não fiquem no papel. Esses A programas... sociedade, ela tem que cobrar... Começa a exigir das empresas a transparência. It's Começa a not exigir. enough to have the rules of the policies in the books. De repente, tudo vai acabar em pizza, como elas dizem. Como é que a gente vê por trás do discurso? Para que a sociedade continue vigilante. As pessoas querem saber, não só a Tem que história. sair do papel.